Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Lully by Fabrilis. Eu sou a arquiteta Lully e hoje eu vou trazer para vocês como utilizar cada estilo arquitetônico dentro do seu espaço interior. Vamos lá? Na história, a essência do feito à mão. Na gestão, métodos e processos da indústria moderna. Aqui na unidade de Alphaville da Fabrilis, você vai encontrar 1.500 metros quadrados de muita elegância. E vai poder escolher seu quarto, sua cozinha, sua sala de estar, sua sala de jantar, sua adega e muito mais. Pessoal, a nossa convidada de hoje é a arquiteta Lana. Eu trouxe ela aqui para que a gente possa conversar sobre esse universo da arquitetura e compartilhar um pouquinho desse dia a dia com vocês. Lana, muito obrigada pela sua presença, por você ter disponibilizado seu tempo para vir até aqui. Eu que agradeço, Lully. Estou muito feliz e honrada com o convite. Muito legal essa ideia do programa, desse bate-papo. Acho que é muito interessante a gente falar, né? Porque às vezes a gente fica lá no escritório, fechadinho no nosso trabalho, no dia a dia, tão corrido e a gente não consegue compartilhar. Então acho que é muito interessante essa ideia, gostei muito. Tem razão, não, mas tem razão mesmo, é legal a gente falar sobre isso, né? Quem vê de fora a profissão não tem noção de quanta coisa a gente precisa pensar. Sim. E a gente precisa estar no escritório, e fazendo projeto, e visitar a obra, ir aos fornecedores, escolher tecido. Acho que é um universo mesmo, né? Por isso que eu costumo dizer universo, que é muita coisa e muita gente nem imagina, né? E a composição de tudo faz muita diferença, né? Eu sempre falo também, quem vê o resultado final daquela imagem, né, do projeto, ou enfim, da foto, do ambiente pronto, não tem noção quanto a gente corre, né, atrás dos fornecedores em colocar tudo lado a lado para que o resultado final fique perfeito como fique legal, pensa, né? E a gente tem que pensar em cada detalhe. Acho que esse que é o diferencial, na verdade, de fazer a contratação de um arquiteto, né? E a gente coloca tudo no 3D, apresenta para o cliente. É realmente muito bacana. Sim. Lana, conta um pouquinho com o que você trabalha dentro da arquitetura. Hoje em dia eu tenho trabalhado com foco em projetos residenciais e corporativos. Tenho focado mais nesse, porque eu acho que quanto mais a gente foca, a gente se especializa e a gente fica melhor naquilo, né? E entende cada vez mais sobre o assunto, né? Para poder estar mais especializado. Acho que o nicho é muito importante na nossa área, que é um universo tão grande como a gente tem falado e frisado isso, né? Então, acho que se especializar é muito interessante. E é muito importante para um resultado final, realmente. E você trabalha aqui na região, sempre foi daqui? Não, eu sou de Presidente Prudente, até... Que legal. Me desculpa pelo sotaque, se algum RC puxado demais. Mas sou de Presidente Prudente, sou do interior, estava lá a 500 quilômetros e aí casei e vim pra cá. Então faz pouco tempo que eu tô aqui, vim um pouquinho antes da pandemia, que foi um desafio bem grande também. Que massa! Porque logo fechou tudo e aí foi muito mais difícil, porque num lugar que eu não conhecia, fornecedores, não tinha muito contato com muita gente, de repente fecha tudo. Tudo então, novo, né? Foi bem difícil e desafiador, mas deu tudo certo. Eu acho que Alphaville também proporciona pra gente um pouco desse interior, né? Que eu gosto muito, assim. Então, quando eu pensava em Grande São Paulo e tal, eu tinha um pouco de receio. A menina de interior cresceu no meio do mato e veio pra cá, mas deu tudo certo. Aos poucos. Muitos profissionais como você também foi me acolhendo e aí foi me apresentando outros fornecedores, experiências, coisas que davam certo, que davam errado, né? Indicando também parceiros, então isso foi bem importante para mim nessa nova etapa. Na adaptação, né? Muito legal isso, da gente poder compartilhar mesmo, né? As nossas vivências. Cada projeto é um projeto, então, às vezes pode ser que a gente esteja trabalhando com um fornecedor que nunca trabalhou, ou às vezes o próprio cliente chega pra gente, né? Olha, eu gostaria de fazer a minha casa com tal empresa. Então é muito legal a gente ter essa rede de apoio, né? Sim, foi muito importante pra mim, muito mesmo. Lana, e me diz uma coisa, mesmo em Presidente Prudente, você já trabalhava com arquitetura de interiores, residencial? Como que era essa etapa da sua vida? Lá eu trabalhava num escritório
e eram mais projetos arquitetônicos. Então a gente não ia muito, algumas vezes em casos específicos, mas a gente trabalhava mais com aprovação de prefeitura, a parte burocrática. Eu especificamente dentro do escritório trabalhava na etapa de projeto executivo e aprovação de prefeitura. Então era muito burocracia, Imagino. regras, leis, tudo aquilo que é a parte chata, vamos dizer assim, do da nosso profissão, trabalho, realmente. mas que é muito necessária. Então, acho que hoje eu tenho uma liberdade até um pouco maior, posso dizer assim, de criação. Então, eu me envolvo muito mais no processo criativo, porque eu estou à frente do meu escritório, né? Então, acho que agora eu tenho vivido mais todas as etapas, assim. Uhum. E o que você parte como premissa para iniciar um projeto, né? Dessa parte criativa mesmo, na hora de apresentar para o cliente? O que para você é o ponto inicial, o ponto de partida? Eu acho difícil falar, assim, porque eu acho que eu não tenho um ponto de partida específico. Eu acho que cada cliente é um cliente, cada caso é muito individual, muito específico. Então, às vezes o próprio lugar define um ponto de partida. Exatamente. Ou às vezes uma referência muito forte que o cliente traz, de um estilo pessoal, algo assim que a gente não consegue fugir, então a gente inicia o projeto a partir daquilo. Então, acho difícil falar escolher exatamente algo específico, né? Não, tem razão. E aí, quando você veio para cá, para Alphaville, você já quis empreender? Como foi isso? Porque realmente é muito diferente, né? Você trabalhar num escritório e aí de um dia para o outro decidir, não, agora eu quero ter meu escritório. Realmente foi muito difícil. Um monte de responsabilidade também. Muita coisa, e eu tenho uma filha, né? Então eu vim pra cá com uma mochilinha nas costas, com ela, meu marido, então acho que o desafio já partiu daí, né? Então eu tinha um pouco mais segurança. Ai, será? Como que vai ser quando eu chegar lá? E eu cheguei. E foi se estabelecendo. Sem nenhum plano. A minha ideia inicial era entrar em algum escritório inicialmente, para eu ter alguma experiência, alguma vivência na própria cidade, né? Na região mesmo, porque chegar assim, abrindo escritório, não era o meu desejo inicial. Mas as coisas foram acontecendo. Sim. As coisas foram acontecendo entre uma indicação e outra, e aí depois pandemia, fechou tudo. Sim. Acho que as novas necessidades também, que as pessoas... Acho que foi até por isso que começaram a aparecer mais projetos de interiores, porque foram clientes que sentiram a necessidade durante a pandemia de estou em casa, estou vendo as coisas quebradas que eu nunca tinha visto, ou uma necessidade de home office, enfim. Ou uma necessidade de uso mesmo, né, função. Sim. Ou uma necessidade estética de alguma coisa que queria renovar e que antes não incomodava porque passava o dia inteiro fora, né? Tem razão. Acho que partiu disso. E assim, entre uma indicação e outra, as coisas foram acontecendo e eu não aguentava mais home office. Eu falei, vou abrir meu escritório. Tô precisando de um cantinho. E aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, foi crescendo o escritório. Hoje estou num escritório aqui em Alphaville. E aí eu atendo aqui em Alphaville e São Paulo. Eu falo Grande São Paulo. Hoje não tenho muita restrição, assim, mais para acompanhar a obra, né? Sim. Projeto a gente pode fazer, acho que de em onde qualquer for, lugar. né? A dificuldade a gente tem que ser presente mesmo, né? Sim, acho que a minha dificuldade maior é nessa parte de acompanhar mesmo. Então, se for numa cidade muito, muito distante, aí hoje eu tenho optado por fazer só o projeto. Você tocou num ponto, Lana, que é muito bacana, né? Porque apesar de todos os pontos negativos que a pandemia nos trouxe, ela também trouxe um movimento nessa questão de reconhecimento da casa como um espaço não só onde você mora, mas onde você está criando memórias, onde você vai ter um filho, onde você vai lembrar pro resto da sua vida. Você pode mudar de casa infinitas vezes, você sempre vai lembrar do aniversário que você comemorou na casa. Então a pandemia ela trouxe esse diferente modo de olhar mesmo, né? Acho que o conceito de lar, né? Conceito de lar. Esse aconchego que a gente fala tanto, frisa tanto para os clientes, né? Realmente.
e já vem junto com uma tendência, né, que em questão de estilo arquitetônico, que tem trazido muito essa questão do natural. Materiais que remetem à natureza, são materiais que estão muito, de fato, em alta. Sim. Por conta desse movimento todo que a pandemia criou. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Pessoal, fica aí que daqui a pouquinho a gente está de volta para trazer mais sobre estilos arquitetônicos e algumas dicas de como vocês podem aplicar em casa sem errar. As cozinhas clássicas, também chamadas de provençais, alinham elegância e praticidade num lindo design. Mas, para quem gosta de cozinhar, as cozinhas de ilha fazem sucesso. Pessoal, estamos de volta com o programa. Agora a gente vai trazer aqui para vocês, né, Lana, um pouco sobre dicas e estilos. Como que a gente pode trazer esses estilos que a gente sabe que percorreram aí toda a história para o nosso espaço, né, para o nosso ambiente interno. Acho que muita gente tem dificuldade. A gente vê prédios que são muito característicos, né? Tem as fachadas Sim. que remetem a tal estilo ou a outro estilo, mas muita gente tem muita dúvida quando a gente traz isso para ambientes em proporções menores, né? Seja uma cozinha, seja um quarto, e a gente podia dar algumas dicas também pro pessoal. Aqui mesmo na Fabrilis, a gente tem uma cozinha, né, que ela traz essa questão do estilo provençal. Muita gente gosta, mas não sabe nem como remeter e falar, né, tanto pro profissional, o arquiteto que vai atender, quanto pro pessoal da loja e, de fato, passar e dizer o que gosta. Então, é legal a gente trazer alguns pontos, né? Esse tipo de porta que é mais trabalhado, mais que a gente chama, né, de porta almofadada, Sim. ela já traz a característica do clássico, do provençal, né? Assim, acho que o próprio material, o processo, né, de como é feito. Então, a gente sabe que é um processo totalmente artesanal, né, do desenho da porta até a pintura. É moldado, né? É cuidadoso. É muito cuidadoso, acho que é esse o nome, né? Então, isso tudo remete a esse clássico do fazer mesmo, Sim. até o resultado final, né? A gente traz esse gancho, né, pro estilo contemporâneo, que é totalmente o oposto Sim. e que a gente vai falar e vai mostrar um pouquinho também, né? Sim, eu acho até importante lembrar que o estilo clássico, ele traz essas questões um pouco mais trabalhadas. Seja na porta, né, almofadada, que foi como a gente falou, é uma porta que tem molduras, que remete também às molduras, por exemplo, que muitas vezes em construções, né, falando num porte um pouco maior, acaba tendo em pilares, acaba tendo na moldura do teto. A gente traz essa questão do elemento para detalhes, né, do interior. O puxador, por exemplo, né? A mesma coisa o puxador, costumam ser puxadores mais trabalhados, Sim. com algum detalhe a mais, né? Aqui nessa cozinha, por exemplo, a gente tem esse puxador douradinho, ele traz um destaque. Muitas vezes a gente quer até destacar, né? Fazer Sim. um contraste com a própria cor do móvel, né? Diferente já o oposto de quando a gente quer num móvel totalmente contemporâneo, sumir com aquele puxador, não deixar mostrar tudo nada. mais clean possível, então é totalmente oposto mesmo. E aí, até falando, né, sobre esse assunto, tem um ponto importante que o pessoal sempre confunde a questão do que é contemporâneo com o que é moderno, né? Muitas vezes clientes já chegaram pra mim falando, eu quero um projeto super moderno. Aí entra um outro ponto que... Histórico mesmo. Que o modernismo, ele foi um movimento, né? Exato. Todo na arquitetura, enfim. Enquanto o contemporâneo, ele fala sobre o agora. Então, o que o pessoal costuma chamar de moderno, na verdade, eles estão remetendo ao que seria o contemporâneo, ao que está em alta agora, ao que é recente, né? Exato. Acho que também essa questão da internet, que
tem um turbilhão de informações e o cliente acho que vira uma colcha de retalhos quando eles nos trazem também muitas referências, né? Sim. E aí vem com aquele monte de imagem, nem eles sabem muito bem o que eles querem, o que né? gostou de cada uma. Aí fala, eu gosto desse moderno, e aí mostra uma coisa totalmente clássica e fica uma coisa confusa, e aí tá o nosso papel de saber identificar ali, dentre tantas imagens ou referências, aquilo que ele realmente quer, que conversa com ele, né? Que fala sobre características que tem a ver com aquela família, com aquela casa, às vezes com a própria construção, né? Às vezes a casa em si fala por si só, totalmente traz uma contemporânea, linguagem, né? E o cliente vem com uma referência de uma casa totalmente clássica, de móveis totalmente provençais, né? Como esses que a gente falou, com muitos detalhes, enfim. Então acho que cabe a nós, profissionais, também saber ponderar ali e dizer, não só tecnicamente, como também essa questão do estilo mesmo, né? Do estilo e até para ajudar, né? Auxiliar o cliente a encontrar o que de fato ele gosta. Sim. Às vezes ele vem com uma imagem de uma cozinha provençal, mas na verdade quando você pergunta e entra fundo ali, né, no tema, nessa questão toda de estilo, ele começa a perceber que na verdade talvez o que ele gostasse era a cor do móvel e não o formato. Sim. Começa a fazer tudo mais sentido. Pra gente é muito desafiador, mas é um papel muito importante mesmo de trazer um pouco do nosso conhecimento, da nossa expertise, misturado, né, atrelado aí com essa questão histórica dos estilos, né? A gente é um pouco psicóloga às vezes, né? Um pouco. E eu queria saber também qual foi a sua experiência com relação a isso, né? Esse foi o meu ponto de vista, vi muitas famílias de fato procurando por espaços maiores. E como foi, assim, pro seu lado, no seu escritório? Também acho. Eu percebi esse movimento, como você disse, físico, geográfico mesmo, né? Então, houveram muitas procuras por reformas, né? Realmente. As pessoas se mudando para casas maiores porque precisavam adaptar aquela nova rotina e viram mesmo essa necessidade de ter um espaço com jardim, às vezes quem não valorizava, né? Sim. Espaços abertos ou, enfim. Acho legal também, Lana, a gente pensar que junto, né, com tudo isso, além dessa questão dos materiais, a gente vê, por exemplo, a madeira, no tom da madeira mesmo, muito presente. A gente vê tecidos que são mais naturais. A gente vê, né, essa questão que tá super em alta agora. E acho legal a gente pontuar também um pouco sobre a questão do minimalismo, né? Como a gente pode trazer para o pessoal um projeto, uma ideia de como usar linhas mais retas, sem deixar aquele ambiente sem graça, ou até mesmo como a gente pode usar cores sem deixar aquele ambiente pesado, aquele ambiente cansativo visualmente, né? Eu particularmente estou muito feliz com essa tendência, porque já era algo que, do meu gosto pessoal, já fala muito do meu trabalho, então gosto muito de materiais naturais, né, das formas orgânicas, coisas que remetem à natureza. Então, para mim foi muito positivo e trazer isso como tendência, porque já era algo que eu trabalhava, né? Que para mim é algo atemporal. Então, eu não vejo isso como uma tendência de fato, como um modismo, Legal. Porque já é algo que estava muito presente no meu trabalho desde sempre. Sim. E é bacana porque são elementos que sempre estiveram, né, estabelecidos no nosso mundo externo. Sim. Mesmo, né? Elementos mais naturais, pedras. Então é bacana. Até por uma questão neurocientífica, a gente tende a enjoar menos desse tipo de estilo, né, digamos assim, porque já são elementos que nosso cérebro já está, de certa forma, acostumado e habituado. Não é algo novo, né? Às vezes a gente coloca muitos detalhes, muita informação, acaba saindo um pouco dessa questão mesmo de ser um ambiente universal e vira uma tendência que daqui a alguns anos pode já se acabar por completo, né? Eu uso muito, gosto muito dessa palavra atemporal, porque eu acho que não tem erro. Partir para materiais naturais
É algo que não tem erro. Concordo. Vamos dar algumas dicas de como a gente pode deixar esse espaço mais limpo visualmente e ainda assim abusar, por exemplo, de cores ou materiais diferentes? A gente ia mesmo entrar nesse assunto, né? Então, partindo do clássico até chegar no minimalismo, passando pelo contemporâneo, tudo isso que é um universo que a gente gosta muito. Sim. Então, vamos entrar agora e falar um pouquinho do minimalismo, né? Como que a gente pode usar mesmo esses elementos. E o minimalismo, né, ele traz essa questão de linhas um pouco mais retas, sem muitas informações, já bem ao contrário do que a gente estava falando com relação ao estilo clássico, né? Agora, de qualquer forma, é legal a gente pontuar que não é por isso que a gente não pode usar em algum material ou colocar alguma cor, porque senão também acaba que o ambiente pode ficar até monótono demais, né? Então, pessoal, fiquem aí que daqui a pouquinho a gente está de volta com o próximo bloco para trazer um pouco mais dessa questão do minimalismo e como vocês podem aplicar isso na prática. Todos os móveis aqui da Fabrílis são de fabricação própria e a história da marca começou em 2012, em uma fábrica que está até hoje em Jundiaí, no interior do estado de São Paulo. A Fabrílis é referência na produção e execução de mobiliário de alto acabamento e exclusividade que harmoniza o processo artesanal com o tecnológico. Parque Fabril de tecnologia avançada segue inovando a fim de proporcionar beleza e elegância em toda a linha de produtos, desenvolvidos com um design único que alinha sofisticação a uma grande variedade de materiais nobres e mão de obra especializada. A Fabrílis conta com um alto padrão no acompanhamento de todas as etapas produtivas, definidas por processos consistentes desde a concepção dos espaços à instalação, visando sempre exceder as expectativas quanto à extrema qualidade do produto e dos serviços que disponibiliza, elevando assim a marca a lugar de destaque no segmento da alta decoração. Pessoal, estamos de volta. Durante o intervalo, eu e a Lana aproveitamos para passear aqui pela Fabrílis e pegar algumas amostras para conseguir pontuar para vocês na prática como que funciona cada um desses estilos e os elementos que os caracterizam no geral, né? Então, vamos lá. A gente trouxe aqui algumas amostras. Como eu disse para vocês, o minimalismo, quando a gente fala de um estilo minimalista, a gente traz traços mais retos, cores mais neutras, algo sem muita informação, né? Que está estampado desde a cor, da escolha do material, até nos acabamentos, né? Puxadores. Sim. Ou a ausência deles. Realmente. E o que é legal a gente falar que por ser um estilo mais clean, mais minimalista, não significa de forma alguma que a gente não possa trazer alguma cor, né? Alguma Sim. personalidade. Até para que não fique tudo muito monótono, muito cinza, muito branco, né? É legal a gente trazer um pouco das cores, Sim. mas com o cuidado necessário para também não descaracterizar o projeto e o estilo, né, Sim, Lana? Exato. Eu acho muito legal o uso das cores de forma mais pontual, ou então, né, a depender do projeto, ou então o que eu gosto também é de usar cores com saturação mais baixa. Então, dessaturados como, por exemplo... Mais neutras, mais né? neutras, ou tons pastéis, né, como a gente chama. Como, por exemplo, essa porta aqui. A gente tem... Essa cor, né, que eu gostei muito, aliás, e já quero usar. É muito bonita, né? Muito bonita. Ele é um verde, de fato, um pouco mais desaturado, né? E ele traz essa questão da cor sem pesar no ambiente. Então a gente conseguiria facilmente usar numa cozinha, né? Sim. Sem perder essa questão dos traços mais leves. O mesmo com esse azul aqui que a gente escolheu para trazer para vocês. Apesar dele ser um azul, apesar dele ser uma cor, ele é um azul mais neutro, ele é um azul delicado, que a gente consegue também adaptar para o minimalismo. Até é bacana a gente falar, conforme a gente estava citando, né, nos últimos blocos, da questão da pandemia, que trouxe esse movimento para os elementos mais naturais, a gente tem também aqui na Fabrílis a questão de lâminas naturais,
que são acabamentos amadeirados, né, que a gente consegue facilmente compor com uma cor, ou que seja preto, que seja branco, mas que traz essa questão da textura, por ser um elemento natural e extraído. Isso é diferente e tá super em alta também, né? É maravilhoso. Tudo que é natural acaba ficando muito mais bonito, né? E eu gosto muito dos tons amadeirados, né? Na madeira natural, assim, mais bonito ainda. Mas dá pra ver quando a gente compõe, como aquece o ambiente, né? Só de ter um tom de madeira, então... A madeira, ela tem essa característica, né, de acolher. Olha só, fica muito bonita. Fica show mesmo. E não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas por ser um material natural, né, extraído, ele tem toda a textura que teria. Então isso é interessante também pra gente conseguir remeter mesmo o nosso espaço interior da casa com algo que a gente vê fora também, né? Tá padronizando ali, repetindo os padrões, na verdade. E essa coisa da textura, né? O que a gente falou também da pandemia, acho que vem muito do toque também, esse aconchego do lar, né? Sim. A gente vê que tem tecidos muito em alta, como o bouclé, que ele é muito texturizado, né? Realmente. E eu acho que é a mesma coisa para madeira, né? A madeira com essa textura, esse aconchego, a própria tonalidade também faz esse papel, né? Realmente. A gente está mostrando essa, que é uma madeira clarinha, mas às vezes uma madeira mais escura também aquece ainda mais o ambiente. Ainda mais. Gosto. E também vai muito da característica do cliente, né? Isso é legal a gente falar. Então, às vezes o cliente pode não gostar de tonalidades muito claras. A gente tem também outras opções que são natural, né? A gente não perde essa característica, mas consegue aproveitar, consegue incrementar ali o projeto. Agora, vamos falar sobre puxador? Porque aqui, por exemplo, a gente tem nessa porta um puxador bem minimalista, né? Segue bem essa ideia do que a gente estava trazendo, dele ser mais linear, ser um pouco mais escondido, né? É o que a gente chama de puxador cava. Eu gosto muito, acho que é o meu preferido, que eu mais tenho usado nos meus projetos. E a gente está falando desse puxador que quase some, né? Ele é um perfil... Fica delicado, né? Muito delicado. Não chama atenção. E aqui é o mesmo acabamento da tonalidade, né? Da tonalidade. Tem diversos acabamentos. Sim. Então, até é importante a gente ressaltar que a questão do puxador cava, né, que é esse daqui, ele é bacana porque ele traz o perfil em alumínio. Então, apesar dele ser minimalista, a gente tem essa preocupação, esse cuidado com a água, que a gente sabe que a água com contato com a madeira não é muito bacana, né? A madeira, ela tende a estufar, ela absorve tudo. Então, aqui a gente consegue ter esse traço minimalista, essa característica que a gente quer mesmo. Mas sendo resistente, e sendo resistente. Né? Porque aí, na verdade, quando a gente for abrir a porta, né, a gente tá, na verdade, colocando a mão sobre o alumínio e não diretamente sobre a madeira. Então, é uma diferença, um diferencial mesmo. Nesses projetos também conversa bastante a ausência de puxadores, que a gente também falou, né? Sim. Então, fecha o toque, né? Portas ocultas, mimetizadas. Realmente, né? que elas não aparecem, né? Aqui no showroom tem também, acho que a gente pode mostrar. Realmente. E aí, trazendo também um pouco para o primeiro assunto das cozinhas provençais, mais clássico, as portas que a gente chama de almofadado, né? Que elas trazem essa moldura, todo esse cuidado, né, na peça. Elas já combinam, por exemplo, com outro tipo de puxador, né? A gente encaixar um puxador como esse que a gente mostrou agora anteriormente, aqui já iria fugir um pouco do estilo. Então eu trouxe aqui, escolhi esse puxador pra gente poder mostrar, né? Ele já é um puxador também um pouco mais trabalhado e ele combina bem mais com essa questão do estilo. Aqui ele tá num bronze, né? Mas ele pode ser no dourado, pode ser no prata. E aí, de novo, a gente entra nessa questão do gosto do cliente, Sim. né? E é o que a gente falou, né? De tudo ser muito mais ornamentado, trabalhado, que é uma característica do próprio estilo, né? Aqui a gente vê também, além disso, o processo artesanal, né? Sim. Isso aqui, né, o que a gente está falando de contemporâneo, minimalista, é um processo totalmente industrial, isso aqui é um processo muito manual. Que precisa de um cuidado mesmo, né? De uma mão de obra bem especializada. A gente não vê cola nessa peça, né? Então é uma peça entalhada Realmente. mesmo, né? E lixada, pintada. Então o processo dela demanda muito mais tempo de produção também. Sim. Né? E acho que é uma característica muito do clássico. Realmente, até trazendo aqui a amostra que a gente falou anteriormente,
A gente estava falando do minimalismo, né, aplicando com a questão do azul, e aqui a gente trouxe uma peça que ela não é minimalista, ela traz essa questão do estilo mais provençal, do estilo clássico, que também tá no azul. Então não é a questão de você gostar de uma cor ou gostar de outra, é a questão de realmente a gente escolher puxadores, cores, formatos que possam estar ornando, né? Sim, caracterizar, né, no contexto do ambiente. Agora, Lana, com todas essas informações, eu quero saber de você. Qual o estilo que você mais gosta de aplicar nos seus projetos e por quê? Sou apaixonada por materiais naturais, então lâmina de madeira sempre me encanta muito, sempre coloco nos projetos. E cores costumo usar muito pontualmente, assim. Tá, e de forma mais neutra mesmo. Não costumo fazer uma cozinha inteira verde, apesar de gostar, e é isso que você falou, admirar projetos e ver, nossa, tá lindo. Mas não é o seu estilo pessoal. Acho que eu sempre tento imprimir essa coisa do atemporal, então às vezes o que eu tô achando lindo hoje eu fico com medo de, será que o verde daqui 5 anos ainda vai estar lindo, ou o cliente não vai ter enjoado numa cozinha inteira? Então por isso que eu sempre uso cores com muita cautela e sempre cores com pouca saturação. E acho que até uma dica pra gente passar pro pessoal de casa, né? Que se você tem medo de colocar uma cor na sua cozinha ou uma cor no seu quarto e acabar se arrependendo, poxa, investir, né? Falar, vou reformar e vou colocar uma cor, e se daqui a pouco eu enjoar? É legal a gente trazer essa questão de que essas cores que são mais neutras, né? Apesar de trazer um toque de cor, são cores mais leves, mais pastéis, tudo, elas fazem com que você tenha uma tendência de costume mesmo. É mais difícil que você enjoe. Sim, com certeza. Né? Pessoal, muito obrigada por estarem nos acompanhando hoje aqui no programa. A gente trouxe um conteúdo um pouco mais educativo, né? Mas que muito importante. Lana, obrigada pela sua presença, por esse bate-papo que eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Eu adorei. Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo. Falar um pouco do que a gente ama, né? Nunca é demais. Tem razão. E como que tá as suas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar pelo Instagram também? É meu nome completo, @LanaMicaota. Sigam também a Fabrílis Alphaville. Eles estão localizados aqui na Alameda Araguaia, número 600. Caso vocês tenham interesse em vir conhecer a loja, descobrir um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou, vocês serão muito mais do que bem-vindos. Me acompanhem também nas minhas redes, Arquiteta Luli no Instagram. Até a próxima! Na história, a essência do feito à mão. Na gestão, métodos e processos da indústria moderna. Aqui na unidade de Alphaville da Fabrílis, você vai encontrar 1.500 metros quadrados de muita elegância. E vai poder escolher seu quarto, sua cozinha, sua sala de estar, sua sala de jantar, sua adega e muito mais.